Vamos exercitar, meus irmãos. Este é o momento, chegado no momento da pregação da palavra do Senhor, da voz de Deus. Convido a todos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 20. Nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito deste livro da Escritura. Gênesis 20. Diz assim a santa palavra do Senhor. Eu lerei todo o capítulo e essa será a porção que nós iremos expor nesta manhã. Gênesis 20 diz assim a palavra do Senhor: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lá restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então ele chamou Abimeleque a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando quando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha do meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificado. E, orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós mais uma vez erguemos a voz ao Senhor neste culto. Oramos a Deus em favor das nossas autoridades, que o Senhor os salve, desde aquele que é o nosso presidente, aos demais, os governadores, ao menos desse estado, em especial aquele que é o governador deste estado,
o prefeito desta cidade, oramos por juízes e por outros, ó Deus, ministros e outros investidos de autoridade. Que o Senhor alcance-os com o teu santo e glorioso Evangelho. Que o Senhor os desvende os olhos, os faça nascer de novo, os faça temer aquele que é o Rei dos Reis, aquele que tem toda a autoridade em toda a terra. Senhor, dá sabedoria a eles para gerir essa nação. Tem misericórdia. Não é fácil, Senhor, gerir um país continental. Há grande peso e grande responsabilidade sobre os seus ombros. Senhor Deus, concede que o façam com justiça, o façam em favor de todo o povo, com misericórdia, pelo bem daquele que cumpre a lei, para punir aquele que descumpre a lei, conforme ordena a tua palavra. Assim rogamos, ó Deus, para que haja menos violência nesta nação, haja mais segurança, sobretudo, para que nós possamos viver o Evangelho em nossas casas, em nosso povo, no meio do teu povo, com paz. Assim oramos ao Senhor. Também oramos a Deus por esta hora, que o Rei dos Reis, também do alto dos céus, proclama a tua palavra. Fala conosco, Senhor. O Senhor enviou o teu servo, investido também de autoridade, para que falasse da parte do Senhor, ó Deus da graça, da fidelidade, da coragem. E assim, ó Deus, o Senhor fortaleça os corações, santifique os corações daqueles que são teus. E também, Senhor, salve aqueles que ainda não conhecem o teu bendito Filho. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Peço a algum irmão que me reponha a água natural, por favor. Meus irmãos, quando nós olhamos para os nossos filhos, nós aprendemos muitas coisas, na verdade. Uma delas é como o seu coração, como há no seu coração pecado. É impressionante como eles vão aprendendo e eles nos dão gosto com isso. Com o tempo nós percebemos que eles vão retendo aquilo que nós vamos ensinando a eles. Nós vamos então, até mesmo por vezes, nos surpreender com eles. Ensinamos, e até mesmo esquecemos que ensinamos algo para eles. Eles continuam pecando até que eles obedecem. Dão ouvidos àquilo que nós ensinamos a eles, e nós ficamos surpresos. Isso vai nos encher de gozo, de gratidão, de ânimo no Senhor. Eles vão crescendo, se desenvolvendo, até que eles retornam a pecados anteriores. Pecados às vezes infantis, que não cabem mais para a idade deles, imaturos, mas eles retornam. E nós, mais uma vez, temos que ter o trabalho de discipular o seu coração. Por vezes eles pecam não por voluntariedade, no sentido de fazer isso com rebeldia, mas às vezes por esquecer, eles pecam. Às vezes por rebeldia também pecam. O fato é que nós então lembramos que eles são pecadores. O fato é que nós lembramos que eles continuamente precisam do Evangelho. O fato é que nós lembramos que eles continuamente precisam da graça do Senhor e que nós precisamos exercê-la tendo paciência, amor com eles, respirar fundo e continuar ensinando-os o Evangelho. Isso é amor. E é exatamente isso que vemos Deus fazendo com Abraão nesse texto. Abraão continua peregrinando. Abraão cresce na fé. Ele é o pai da fé.
Mas eis que Abraão volta a um pecado que ele já havia cometido antes. É impressionante, meus irmãos, que nós olhamos, nós passamos pelo registro da história de Ló, vemos tudo, como Ló lidou com a ordem do anjo, como Ló foi eleito para sair de Sodoma. Abraão, nós vemos o contraste. Enquanto Abraão estava intercedendo por Ló, ali estava Ló no meio de Sodoma, dando trabalho. E nós podemos então cair no pecado e pensar que Abraão era um grande homem, até mesmo chegando à impecabilidade. O texto não quer nos mostrar isso. Logo depois da lentidão de Ló, em Gênesis 20, nós vemos aqui Abraão caindo no mesmo pecado. Como isso é impressionante. A narrativa continua e nós vamos vê-lo agora nesse capítulo 20 por partes. Em primeiro lugar, nós vemos a mentira de Abraão. Esse é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, nós veremos o livramento de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos que Abraão é desmentido. E em quarto lugar, que Deus abençoa Abraão. Vejamos em primeiro lugar, então, a mentira de Abraão. Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Aqui está, em primeiro lugar, a mentira de Abraão. Meus irmãos, nós precisamos ser honestos com Abraão. Há diferenças e semelhanças entre esse pecado que ele retorna a cometer. A diferença é que agora Abraão, depois de olhar para Sodoma, ele continua peregrinando. Abraão se lembra que ele foi chamado por Deus para confiar que o Senhor Deus cuidaria dele e lhe daria aquela terra. Abraão não procura uma cidade como Ló, ele continua peregrinando. Isso nos lembra a confiança que o próprio povo tinha no Senhor ao peregrinar na terra. Lembrem, Moisés está escrevendo essa história de Abraão depois de tempos. Ele está registrando ao povo que estava perto de entrar na terra, ao povo que estava peregrinando no deserto. Lá em Números 10, nós lemos, no verso 35, como o povo confiava no Senhor, no seu cuidado. Pela boca de Moisés, lá no verso 35, de Números 10, diz, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissiparam sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam. E quando gozava, dizia, volta ao Senhor para os milhares e milhares de Israel. Moisés lembra do cuidado de Deus, guardando dos seus inimigos. O povo levantava acampamento e baixava as tendas. E armava as tendas, desarmava as tendas e armava as tendas, peregrinando. E é exatamente isso que Abraão está fazendo aqui. Ele parte dali, dos carvalhais de Mamre, e ele habita entre Cádiz e Sul, e para em Gerar. Abraão aqui está sendo guiado pelo Senhor. Ele confia nesse cuidado. Ele olha para Sodoma e Gomorra, e ele lembra de Ló. Sodoma e Gomorra é um símbolo da escolha de Ló. Habitar em cidades fortificadas, confiar naquilo que se vê nesse mundo. Era isso que Ló assentou em seu coração, e agora Abraão olhava para Sodoma e Gomorra e via a fumaça subindo daquela cidade. E ele assentava em seu coração, eu continuarei sendo peregrino e confiando, peregrinando nessa terra. A diferença também é que Abraão não volta para o Negueb. Vocês lembram lá em Gênesis 12? Ele vai para o Negueb, para o Egito. E o Egito é o símbolo daqueles que, quando o povo de Deus confia nas coisas dessa terra, confia em reis, confia em riquezas, Abraão não vai para o Negueb. Ele também não abandona altares. Vocês lembram que lá em Gênesis 12, ele abandonou os altares que ele erigiu ao Senhor, e depois ele volta ao mesmo local onde ele cultuou ao Senhor. Perceba, Abraão está amadurecendo na fé. Ele continua peregrinando. Mas, meus irmãos, há também a mesma semelhança.
ele reforça o seu pacto de mentir com a própria esposa. No verso de número 13 ele explica: ela é minha irmã, ela é filha de meu pai. Mas isso é confuso, é uma meia-verdade. E uma meia-verdade, na verdade, é uma mentira. Porque se por um lado ela era de fato meio irmã de Abraão, ele já tinha tomado ela como esposa. A intenção por detrás que Abraão tinha, e ele revela nesse texto, era fazer com que aqueles homens não acreditassem que ela era esposa dele. Abraão mostra que ele não apenas mentia, ele tinha transformado isso em um hábito. Ele retorna a Sara, ele explica isso no verso número 13. Desde que eu saí, comecei a peregrinar, eu fiz um acordo com Sara. Você dirá, ele é meu irmão. Abraão mostra mais uma vez o seu pecado, o mesmo pecado de antes. Ele teme mais aos homens do que a Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que fez o homem, fez os reis, aquele que estabelece reis e tira reis, aquele que é o rei eterno. Ele teme mais a homens do que ao rei. Ele volta. Esse é o seu pecado, a sua mentira. Mas, meus irmãos, Deus sabe que Abraão o amava. Deus sabe que Abraão confiava nele. Porém, não confiava a ponto de saber que dele viria o descendente. Abraão diz a Sara: diga que é minha mulher. E mais uma vez é Sara, chamada por Abimeleque agora. E mais uma vez a descendência está em perigo. Mais uma vez ele demonstra que não confiava tanto no Senhor. Aqui está o seu pecado no primeiro lugar, mas, meus irmãos, o texto continua. E mostra-nos agora o livramento de Deus. Esse é o nosso segundo ponto. Abimeleque manda chamar Sara. Sara já tinha 90 anos, mas ainda assim Abimeleque se interessa por ela. Ele manda buscá-la, e no momento em que ele está para se deitar com ela, Deus aparece a ele no sonho. Perto desse momento, Deus aparece e promete se vingar dele, porque ele tinha tomado uma mulher que não era a sua mulher, era a mulher de outro. Ele queria se deitar com aquela que era esposo de outro. Imagine se hoje Deus aparecesse em sonho a todos aqueles que querem se deitar com mulheres, ou as mulheres que querem se deitar com homens que não são seu cônjuge, que não são casados com eles, e ameaçassem de estupro. É isso que Deus faz com a mulher. Eu vou destruir você. E nós vemos que Deus promete não apenas destruí-lo, mas o seu reino, a sua nação. Você vai morrer. E o Senhor Deus apela, meus irmãos, para a consciência daquele ano. Naqueles dias, naquela sociedade, de fato, um homem não se deitava com uma mulher do outro. Eles eram limpos, mas havia um costume. Eles não tomavam uma mulher de um homem vivo. O que eles faziam era matar. Ele mandava matar o marido da mulher e se deitava com ela. Na sua mente, ele não estava adulterando, mas ele tinha cometido um assassinato. Mas perceba que nesse hábito, aqui é o valor da Escritura. Eles não se deitavam com a mulher de outro homem. E de fato o texto diz que ele era inocente, ele mesmo diz a Deus que era inocente, porque ele realmente não tinha em mente se deitar com a mulher de outro homem. O Senhor Deus apela para a lei que estava na consciência de Abimeleque. Como ele sabia que era pecado fazer isso? Ele até mesmo diz a Abraão depois: porque me trouxeste tamanho pecado.
Era grande o pecado do adultério para aqueles homens. Como eles tinham noção de pecado? Do que é certo e errado? Se Deus tinha dado a lei a Abraão e ao seu povo, a consciência daqueles homens. É isso que Paulo diz lá em Romanos 2, verso 14 aqui. Eles não tendo lei, servem de lei para si. A consciência de cada homem sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus imprimiu na imagem que Ele colocou no homem a sua lei. E é por isso que nós vemos não só o homem tendo noção de que o adultério é errado, mas outros pecados também. É por isso que Abimeleque aqui, a sua consciência de fato é um juiz dentro dele. Um árbitro que dizia a Abimeleque: você errou. Mas nós vemos aqui que Deus livra no momento exato em que ele ia se deitar com Sara. O Senhor livra. A sua graça é maior. O Senhor está de olhos em Abraão, mesmo que ele caia no seu próprio pecado que caiu antes. O Senhor está de olhos nele. O Senhor guarda ele e sai. Meus irmãos, esse texto nos ensina como o pecado do povo de Deus não pode impedir o plano de salvação no meio deles. O Senhor Deus é maravilhoso. Ele é gracioso. O seu amor é, de fato, a sua graça, de fato, é superabundante. O pecado abundou, diz Paulo, mas a graça superabundou. Que verdade maravilhosa. Em segundo lugar, nós vemos aqui então o livramento de Deus no momento exato. Mas em terceiro, nós vemos que Abimeleque desmente Abraão. Abraão é desmentido. Veja que diz no verso de número 8: levantou-se, pois, Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos. E eles contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? E que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Que estavas pensando para fazer tal coisa? E Abraão então se desculpa, de forma tão descarada, no sentido estrito mesmo da palavra, sem vergonha. Ele ainda diz, ainda tenta justificar o seu pecado. Meus irmãos, se Abraão não tivesse consciência de que ele tinha mentido, ele não diria: ela é minha mulher. Ele não ficaria tão sem jeito diante de Abimeleque. Veja Abraão aqui sem jeito. Aquele que é o pai da fé, chamado pelo Senhor, confrontado por um rei ímpio. Nós vemos aqui que Abimeleque temeu mais a Deus do que Abraão. Um ímpio, nesse momento, teve mais medo de Deus, do seu juízo, do que Abraão, que mentiu e ainda tentou justificar o seu pecado. Que ironia. Eles temeram. Abimeleque se levanta, conta o que aconteceu, e não só Abimeleque, mas todos os homens temem. Como Abraão ainda continua na sua dureza, na sua incredulidade. Eles temem a advertência de Deus tão rapidamente. Isso é tão diferente daquilo que Ló fez. Enquanto Abimeleque se levanta e pula da cama e vai aos outros rapidamente, com medo do juízo, Ló ouve os anjos e diz: não, Senhor meu, deixa eu ir para aquela cidade. Que diferença, meus irmãos. Isso nos mostra como Deus não está interessado em ocultar o pecado do seu povo. Ele não faz vistas grossas. Ele revela, Ele é santo, Ele é justo. Não só o pecado, o juízo viria sobre Abimeleque, mas sobre, inclusive, todo o rei. É isso que nós ficamos sabendo depois.
quando Abimeleque diz: Senhor, matarás uma nação inocente, e depois também ele mesmo diz a Abraão: para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino. E aqui nós aprendemos que o pecado das autoridades recai sobre o seu povo. O pecado daquele que comanda e governa recai também sobre aqueles que estão sendo governados por eles. Daí a importância de nós orarmos pelas nossas autoridades. De pedirmos que o Senhor tenha misericórdia deles, de que o Senhor os alcance, de que o Senhor os dê sabedoria. Porque se eles pecarem, a consequência também vem sobre eles. É isso que acontece aqui. Abraão é desmentido, e em quarto e último lugar, nós vemos que Deus abençoa, apesar do pecado de Abraão. Deus o abençoa. Veja o que diz no verso 14. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhes restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita o que melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificado. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, e as suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus abençoa Abraão. Abraão recebe uma quantia que equivalia a 167 anos de trabalho de um homem babilônico. Meus irmãos, como Deus é gracioso. Como Deus, de fato, cumpre aquilo que Ele prometeu a Abraão. Eu vou te abençoar. Ele abençoa Abraão, inclusive, através de ímpios. Ele ora, então, Abraão ora pela fertilidade daquelas mulheres. E, meus irmãos, nós sabemos. Veja que ironia. Enquanto Abraão orava para que Deus retornasse a fertilidade daquelas mulheres, Sara estava no seu lado. E ela continuava estéril. Ela continuava estéril. Infértil. Novamente parece que Deus ri de Sara. Agora parece pior. É como se Deus dissesse para ela pode fazer essa leitura. Talvez ela pensasse isso. Não sabemos. Mas Sara aqui parece como que a encarnação da infertilidade. Quando ela chega, as mulheres ficam inférteis. Quando ela sai, as mulheres voltam a ser férteis. Parece que Deus está zombando dela, mexendo na ferida dela. Há um bom tempo Sara deseja ter filhos e Deus não concede. E Ele providencia situações que tocam nessa ferida que ela tem. Mas, meus irmãos, não é nada disso. Deus não está zombando de Sara. Ele está acompanhando eles, caminhando com eles. Ele está provando para que aconteça aquilo que Pedro diz em 1 Pedro 7. Deus prova a nossa fé com o objetivo de que ela se mostre genuína. Deus estava acompanhando eles. Ele queria que eles confiassem que o Senhor era poderoso para fazer que Sara não tivesse filho, mesmo idosa. E é isso que Deus vai fazer. Lá em Gênesis, no capítulo de número 21, quando veremos na próxima página. Meus irmãos, que lições esse texto traz em nossa vida? É um texto simples. É mais um episódio da vida de Abraão. Mas aqui nós temos muitas lições. Em primeiro lugar, continue se santificando. Deus não deixará que você continue em pecado. Mas Ele também não deixará de despertar a sua consciência para que você busque santidade. É isso que Deus faz com Abraão.
Perceba, Deus não dá logo um filho a Abraão, porque ele sabia que Abraão precisava ainda confiar mais nele. Mas ao mesmo tempo Deus não entrega a sua incredulidade. Deus não olha para Abraão e diz a Abraão mais uma vez o mesmo pecado, a mesma mentira, de novo. Então deixa. Deus não faz isso. Como o Senhor tem a capacidade de suportar os nossos pecados e ao mesmo tempo a disposição de nos conduzir e nos convencer que nós precisamos ser mais santos. Isso é amor. É o mesmo amor que nós devemos ter para com os nossos filhos. Não olhar para eles e dizer, quer saber? Deixa esse menino, deixa essa menina. Eu não vou mais falar, cansei. Deus não faz isso conosco. Ao mesmo tempo, o Senhor Deus vai até nós. Ele nos ajuda. Ele nos confronta. Ele nos chama a santidade. Com os mesmos pecados, Ele diz, você vai ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. Eu te chamei para andar em perfeição, em retidão diante de mim, e você vai ser santo. Como Deus é maravilhoso. Como isso nos encoraja a santidade. Quais são os teus mesmos pecados, Senhor? Quais são? Você pode ter lembranças de que Deus sempre está tratando com você de forma amorosa. Se arrependa deles. Deus te chamou para viver uma vida acima dos teus poderes, sustentada pelo seu Espírito. E nós precisamos confiar na sua palavra e nela obedecer. Essa é a nossa primeira aplicação. A segunda aplicação é valorize o teu casamento. Meus irmãos, Deus se vinga daqueles que se relacionam com pessoas que não são o seu próprio cônjuge. Deus se vinga disso. Ele aparece a Abimeleque e diz, você vai morrer. Você e todo o teu reino. E enquanto Abimeleque não foi até Abraão, inclusive as mulheres todas ficaram enfermas. Valorize o seu casamento. A tua mulher seja a única mulher dos teus olhos. Ame-a. Seja dela que você mais fala. Busque enxergar não só a sua beleza física, mas a beleza de sua alma que você tem visto todos os dias. Seja fiel e leal a ela de coração. Como isso é uma luta constante, inclusive no coração dos homens. Nesses dias, cada vez mais impuros e lascivos. Mas Deus se vinga, meus irmãos. Deus se vinga do adultério. E não é à toa que nós vemos tantas pessoas infelizes. Nós saímos na cidade, pegamos Uber, e o que só ouvimos são músicas que falam de traição. Músicas de pessoas que dizem, eu encontrei uma pessoa melhor. Como quem muda de roupa. Deus se vinga, Deus tem feito, porque elas sejam infelizes. Elas pensam que a felicidade está em ter pessoas e pessoas, e cada vez mais elas são como uma mulher samaritana, que continuam vazias, ainda que se enchem de relacionamento. Deus se vinga trazendo infelicidade, trazendo doenças, trazendo filhos mal criados. Deus é justo juiz. E Ele se vinga. Por isso nós devemos valorizar o nosso casamento. E falar e anunciar essa mensagem aos outros. Essa é a segunda aplicação. A terceira é, marido, santifiquem-se.
o seu pecado trará consequências na família de vocês. Nós olhamos para essa relação de superiores e inferiores. O pecado de Abimeleque trouxe consequências sobre o seu reino. O pecado dos maridos traz consequência sobre os seus lares. Como isso deve pesar de fato sobre os nossos nomes? Eu tenho dito, Deus chamou, Deus chamou não as mulheres para governar os lares. Deus chamou os maridos. Você é o cabeça. A sua essência é de governar. Talvez o teu pecado tenha te prejudicado tanto que alguém possa olhar para você e diga: é um incapaz de governar o lar. É melhor mesmo a esposa dele cuidar de tudo. Mas aos maridos foi dado essa função. E como nós devemos então cuidar, meus irmãos, mais ainda das nossas almas, purificar mais ainda as nossas almas, para que a consequência não venha sobre as nossas famílias. Mas há um grande consolo. Os nossos pecados, eles caíram sobre Cristo. Isso é um grande consolo. Os seus pecados não irão destruir eternamente a sua família. Porque se eles estavam sendo substituídos em Cristo. Os nossos pecados caíram sobre Cristo. A grande consequência e destruição e morte e ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus. Há grande consolo nisso. E a justiça dele vem sobre nós e sobre nossos filhos. Ele diz: traga seus filhos. Eles serão meu povo. Eles serão meus filhos. Eu os abençoarei. Como isso nos consola. Como isso deve nos animar no governo da nossa casa. Em quarto e último lugar, a quarta aplicação. Por vezes nós nos perguntamos o que Deus quer de nós. Por situações na vida que passamos, nós nos perguntamos: parece que Deus está rindo de nós. Parece que Deus está mexendo na minha ferida de novo. Ele não vê que me dói. Talvez você não pense isso dessa forma, mas lá no íntimo, esse pensamento, ele seja processado. Deus não estava rindo de Sara, continuando, mantendo a espera. O Senhor é bom. Tiago diz: não erreis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ele é bom, Ele nos ama. E se você tem sofrido e padecido algo, é porque Ele te ama, está cuidando de você, está te santificando, para que você cresça em santidade, em fé e confiança nele. Não pense, não dê espaço em seu coração a pensar que Deus é mau, perverso. Nunca. Ele é o Senhor de todas as coisas, soberano. Ele sabe de tudo. Nós sabemos de nada. E se temos vivido o que vivemos, é porque nós precisamos. É a sua mão amorosa que Deus de nós. Por isso, se entregue a Ele. Busque para refletir naquilo que você precisa ser santificado. Enxergue a sua mão oculta pela providência, cuidando de você. Meus irmãos, como essa narrativa nos ensina que ainda que nós pequemos, a graça do Senhor impedirá que nós destruamos as nossas próprias vidas. Ele não nos entregará o nosso pecado. Ele continuará nos salvando até que venha o Senhor Jesus. Isso seja uma verdade latente em nosso coração. Que Ele nos anime à santidade. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé.
Senhor nosso Deus, como o Senhor é um Deus que anda com o teu povo. O Senhor anda conosco. O Senhor sabe de nosso coração. Como isso nos consola, Senhor. Isso, ao mesmo tempo, deve nos consolar e também deve nos fazer reverentes ao Senhor. Porque o Senhor não nos entregará os nossos pecados, o Senhor não nos deixará quietos neles. O Senhor irá nos provar, muitas vezes. Por vezes, muitas vezes, isso será desconfortável. Ó Deus, mas tem misericórdia de nós, livra-nos da incredulidade, a mesma que estava no coração de Abraão e ainda está em nosso coração. Ajuda-nos a mortificá-la. Guarda as nossas famílias, guarda-nos nesta peregrinação. Assim nós oramos. E que o Senhor também salve, ó Deus, aqueles que aqui porventura não crerem neste Deus que é soberano em sua graça, naqueles que confiam nas riquezas, naqueles que confiam nas fortalezas deste mundo, naqueles que não peregrinam com o teu povo, não fazem parte da tua igreja, mas vivem as suas vidas como se aquilo que eles precisam são as coisas desse tempo. Vivem indiferentes à tua palavra. Ó, que o Senhor os alcance e salve, em nome de Jesus. E que eles professem a fé, dizendo que peregrinam no meio do teu povo, como Abraão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.